Amém. Podeis assentar. Igreja do Senhor nosso Deus e amigos que ouvem a palavra do Senhor, estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada em que nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada e é poderosa para toda boa obra. E estamos também diante de uma festividade, onde entendemos que o Senhor colocou no coração do seu Filho para que pudesse, através deste evento e de tudo que acontece aqui, estar impactando não somente esta cidade, mas também esse estado e o Brasil, e por que não dizer o mundo. Tendo em vista que essa igreja também é uma igreja missionária e que tem assim se portado durante esses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, ele fala muito forte ao nosso coração, porque nós entendemos que assim como está escrito, assim o é. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu fico imaginando como é precioso servir a Deus e fazer a obra do Senhor nosso Deus. A gente fica imaginando e vendo a cantora Laiane adorando ao Senhor. E quem imaginaria que há 25 anos passado, através do pastor Eugenias, quando orava por ela, imaginaria que chegaria onde está. Ter uma voz como essa e adorar ao Senhor com tanta graça de Deus. E o nosso entendimento e desejo é que através desse evento também, outras jovens e jovens possam assim estar se levantando para adorar o nome do Senhor e também para pregar a sua poderosa palavra. Amigos que hoje estão aqui nesta noite, os tempos passam, a tecnologia se multiplica, mas quando nós olhamos para o Evangelho é o mesmo. O Jesus que pregamos nesta noite também é o mesmo. Igrejas surgem, igrejas também passam, pregadores vêm e vão, mas a palavra do Senhor está dizendo que o Cristo que nós anunciamos é o mesmo ontem, hoje e também eternamente. E eu não tenho nenhuma pretensão em meu coração em dizer-lhes alguma coisa que os irmãos e amigos nunca ouviram. Antes, o meu propósito é única e exclusivamente em falar-lhes a palavra do Senhor, entendendo que esta palavra, unicamente ela e exclusivamente ela, é poderosa para fazer tudo quanto apraz ao Senhor e prosperar para tudo quanto ela tem sido enviada. E todos nós sabemos que o movimento pentecostal já é caso de admiração, claro, não somente no Brasil, mas no mundo, porque sociólogos dizem que todo e qualquer movimento, ele só vai até os 50 anos de uma forma ascendente ou crescendo, e daí para frente apenas ele se estabelece. Mas nós que somos pentecostais sabemos que este movimento há mais de 100 anos, são exatamente 113 anos que foram iniciados e a igreja continua crescendo, a igreja continua marchando e como já cantamos e ouvimos nesta noite, tudo pode se curvar, tudo pode ruir e cair, mas a igreja permanece de pé. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A mensagem chegou até nós e através de dois simples homens,
mas como tema da festividade é impacto pentecostal, eles estavam impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E todos nós devemos estar conscientes da necessidade que temos de continuamente sermos impactados por esse Evangelho e pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. A mensagem é simples, como simples eram aqueles representantes do princípio, e até hoje são simples aqueles que servem ao Senhor nosso Deus, pois não é pela magnitude do pregador ou da mensagem que as pessoas são convencidas e convertidas, mas é exatamente pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos sabem que a mensagem que chegou até nós, ela tinha exatamente 4 fundamentos. E como esse texto sagrado está dizendo que Jesus é o mesmo, então pregaremos a mesma mensagem. Eu me alegro em Deus, porque quando leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz que descendo Filipe a Samaria, ele lhes pregava a Cristo. Nada mais do que isso. Quando nós olhamos para esse texto, o que conseguimos enxergar é apenas um homem com a mensagem e Samaria, que ali representava o mundo. É exatamente isso que o mundo está precisando, de um homem, de uma mulher, de uma criança, adolescente ou ainda que seja um idoso. E alguém pode me dizer, um idoso? Sim. Se Deus deu uma visão a Ezequiel no capítulo 37 de ossos que estavam sequíssimos, e que Deus fez um grande, poderoso exército naquela visão, o que Deus não pode fazer através deste exército que está aqui, que não são de ossos, mas que são de homens e de mulheres que têm músculos, que têm nervos e que também já têm a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. A Bíblia Sagrada diz que Filipe chega em Samaria e a mensagem era essa: Cristo. Não interessava a localidade, nem tampouco o horário em que Filipe estava a pregar. A mensagem era exatamente essa, era Jesus Cristo. Nós só estamos aqui porque um dia nós nos encontramos com Jesus Cristo, sem interessar o que fazíamos e o que estávamos e onde estávamos aprisionados, mas Ele nos libertou das potestades das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele batizou a muitos de nós no Espírito Santo, e quem ainda não é batizado hoje, é noite de receber revestimento de poder de Deus. E então nós estamos a anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que Filipe chega a Samaria e, cheio do Espírito Santo, ele pregava a Cristo. É exatamente tudo que temos necessidade neste tempo. E por esse motivo nós lhes dizemos nesta noite: Jesus Cristo salva. É essa a mensagem do Evangelho. Amigo que ouve nesta noite, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo salva. Todos sabem que a palavra salvação na Bíblia é uma palavra ampla, pois salvação na Bíblia é ser livre de todos os pecados do passado. E ainda que entreguemos a nossa vida a Cristo e venhamos a falhar,
mas Ele também nos livra do pecado presente. Mas o melhor da salvação é exatamente o que está por vir, porque Cristo arrebatará a sua igreja, livrando-nos da ira futura. No Salmo de número 103, o salmista já dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O propósito do impacto pentecostal é exatamente para que façamos cumprir esse texto da Bíblia Sagrada. O salmista continua dizendo que é Ele que nos tira da cova. O salmista diz que é Ele que renova a nossa vida. Mas melhor do que isso, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Quando nós olhamos para o Evangelho e falando acerca de salvação, isso traz-nos uma empolgação muito grande, porque não importa onde estão as pessoas que nos ouvem nesta noite, sejam pelas mídias sociais ou ainda aqui presentes, queremos que todos saibam que Jesus Cristo salva. As pessoas não entendem a igreja, porque a igreja é um organismo vivo e também é uma instituição divina e também espiritual. E porque não entendem a igreja, vivem a nos perseguir, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser ressignificada, que a Bíblia é um livro ultrapassado e retrógrado. Quanto a nós, estão dizendo que somos fundamentalistas, que fazemos acepção de pessoas e por aí vai, o que não é verdade. O que nós estamos a pregar é que o Senhor formou o homem, o diabo deformou o homem, mas Jesus Cristo transforma o homem, porque está escrito, 1 de João 3, e o versículo de número 8, Jesus Cristo se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. O que nós temos dito é que o Senhor salva o bebum, o que nós temos dito é que o Senhor salva a prostituta, o que nós dizemos é que o Senhor salva o homossexual, a lésbica, salva o prostituto, salva o adúltero, porque antes nós estávamos atolados no pecado, mas Ele nos encontrou, Ele nos deu a alegria de viver outra vez o que muitos de nós já não tínhamos, e quantos já tinham atentado até mesmo contra a própria vida, mas Ele nos salvou, e nós estamos dizendo que Turiaçu, Maranhão e o Brasil precisam ser impactados pelo poder pentecostal da mensagem do Evangelho. A Bíblia Sagrada diz sobre algumas coisas muito interessantes. Quando eu olho para a Bíblia, muito especialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 40 a seguir, tem um texto que chama minha atenção, porque a Bíblia diz que a multidão recebeu Jesus, porque todos estavam a aguardá-lo. O texto dá prosseguimento e mostra uma mulher que vai até Jesus, pelo menos para tocar em suas vestes, porque ela tinha um fluxo de sangue há muitos anos. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, aparece um homem por nome Jairo, que vai também até Jesus clamar por sua filha, que ficou doente quase para morrer em casa.
Então, aqui olhando para esse texto, nós vemos exatamente 3 tipos de pessoas, ou de cidades, de nações, de povos que estão sobre a face da terra. Quem são estas pessoas? São pessoas que estão sangrando no mundo. E agora eu falo de uma situação espiritual. São pessoas que foram feridas, talvez na alma, por causa de um relacionamento fracassado, por causa de não ser aceito, talvez até mesmo entre os seus familiares. São pessoas que estão sangrando porque descobriram as drogas e acham que não tem mais solução para si e outras coisas mais concernente ao pecado. Nós encontramos também aqui alguém que representa alguém que fica em casa quase para morrer, porque de repente nós estamos em uma festa da magnitude desta festa, onde muitas localidades desejam que tivesse algo parecido, e alguém coloca desculpas como não vir a um evento como esse por faltar um calçado ou uma roupa ou coisa semelhante. É alguém que já está quase para morrer. Mas o que me alegra diante destas situações é que há um homem que vai até Jesus intercedendo e clamando por quem está quase a morrer. Aqui está uma igreja que sabe que há um povo que sangra na face da terra. Aqui está uma igreja que sabe que existe alguém quase à morte, mas a igreja durante esses dias e por cada dia do ano, ela se põe aos pés do Senhor Jesus Cristo e clama, intercede e pede para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em se falando de salvação, nada está na Bíblia por um acaso. Eu ainda estou no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 17, a partir do versículo de número 11 de Lucas, está escrito que de repente Jesus estava indo rumo a Jerusalém. Era a última vez que ele passaria por aquela localidade. E de repente vem ao seu encontro e para a uma distância considerável 10 homens que estavam leprosos. Da distância em que eles estão, eles clamam ao Senhor por misericórdia, porque eles estavam buscando uma cura física. Quando nós olhamos para isso, nós ficamos impactados, porque eles queriam uma cura física. Jesus Cristo os manda mostrarem-se aos sacerdotes, e o Senhor não emite nenhuma palavra de cura, mas os manda fazer alguma coisa para que eles entendessem que uma vida de obediência gera milagres. É possível que muita gente tenha deixado de vir a este local por tantas coisas banais, mas se nós temos um líder e ele convoca ao povo, não importa as circunstâncias que nos cercam, é na obediência que Deus opera milagre, abrindo o céu e fazendo descer o seu poder sobre nós. A Bíblia diz que aqueles 10 homens estavam indo de caminho em obediência a Jesus Cristo de Nazaré, e eles começam a
perceber que a sua pele estava sendo limpa pelo poder curador e por causa da obediência em que eles estavam para com Cristo. Quem quiser bênção de Deus é obedecer a Jesus Cristo, é obedecer a sua palavra, é obedecer àqueles que servem a Ele. A Bíblia diz que um daqueles homens, ele volta até Jesus e agora ele tem gratidão. O Senhor não abençoa somente quem obedece, mas muito mais quem é grato. Nós vivemos um tempo de tanta ingratidão, onde filhos não são mais gratos aos pais, onde o esposo não é grato à esposa, nem tampouco vice-versa. Nós vivemos um tempo de ingratidão, até mesmo na casa do Senhor, quando filhos ministeriais não têm a consideração que deveriam ter aqueles que vieram primeiro e os abençoaram. Mas eu quero dizer-lhes nesta noite que Deus tem bênção para quem é grato e obediente. Volta alguém até Jesus e ele diz a ele que havia sido limpo. Ele voltou para prestar conta, ele voltou para agradecer. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e agora disse: a tua fé, ela te salvou. Enquanto os outros receberam apenas uma cura física, mas estariam condenados por toda a eternidade, aquele que volta em gratidão a Deus, ele recebe um bem eterno, um bem por toda a eternidade. Eu não tenho sombra de dúvida que durante esses dias Deus vai curar pessoas, vai batizar pessoas e também vai salvar pessoas. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que ninguém engana a Deus. Eu poderia listar facilmente uma lista bem vasta de pessoas que já pediram oração na igreja e que o Senhor as curou e que elas voltaram a fazer tudo quanto não prestavam no mundo, achando que estavam enganando a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você recebeu um bem para este tempo, mas a salvação é algo que nós não estamos vendo agora, porque o que vemos é passageiro, disse Paulo, e o que nós não vemos é eterno. Não se iluda com a cura física, porque Deus cura, quer curar, e é pilar básico da nossa mensagem. Mas acima de tudo, Deus quer salvar a sua alma, porque Deus pode curar alguém e este continuar caminhando a largos passos para o inferno, mas alguém também pode ser curado e ser salvo, ou permanecer doente também e ser salvo. O que importa, acima de tudo, é a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo salva. Quantos aqui estão e que sentem a salvação de Cristo na alma? É isso. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo de número 8, versículos de número 16 a seguir, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. Nós estamos lhes dizendo nesta noite que Jesus Cristo é o mesmo. Nós não estamos pregando uma religião, porque esta não pode salvar. Nós estamos pregando a Jesus Cristo, porque Ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário e Ele é poderoso para salvar. Os religiosos utilizam-se da religião apenas com uma desculpa para dizer: eu também sirvo a Deus.
O Deus que nós servimos, Ele é o Pai de todos. O Deus a quem servimos, então todos os caminhos levam a Ele. E nesse engano as pessoas vão seguindo, mas a vida não muda, a conduta não muda, a prática não muda, porque a religião não muda ninguém, mas o Evangelho liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então o Evangelho liberta, porque o Evangelho é poder de Deus e é salvação para todo aquele que nele crer. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo cura. Ele não mudou. Quantas pessoas aqui já foram curadas por Jesus Cristo de Nazaré? Aí estão várias pessoas que já foram curadas. E aquelas que não levantaram a mão, elas também têm consciência e já conheceram alguém por quem foram curadas pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu nasci em um lar cristão, tive esse privilégio. E a minha mãe ensinou exatamente isso, que só tem dois caminhos na terra. É um que leva a Deus, o nome dele é Jesus Cristo. E é outro que leva à perdição, é largo, espaçoso. E é por ele que o inimigo tem conduzido a muitos. E na nossa casa nós fomos instruídos exatamente assim, a crer que Jesus Cristo cura, de tal forma que antes de tomar uma medicação ou de recorrer aos médicos da terra, a primeira coisa era oração. E nós fomos criados com essa fé aguçada no que Deus faz, que nós aprendemos a desenvolver isso de uma tal forma que eu morei por 30 anos na cidade de Teresina. E quem não sabe que é uma cidade quente, sol causticante, estivemos lá sexta e sábado pregando o evangelho, mas é uma coisa complicada a temperatura daquele lugar. Mas uns dias chegou um momento em que até a geladeira de casa queimou. A mamãe disse: meus filhos, não temos dinheiro para uma geladeira nova, não temos dinheiro para conserto. Se quiser, o remédio é oração. Nós olhamos atônito para a mamãe e dissemos assim: mas Deus dá conta até de consertar a geladeira? Ela disse: ora, se não conserta. Todo mundo deu as mãos. O que não queria era beber água quente nem morna. Oramos, terminou a oração, conectou a geladeira na tomada e a geladeira funcionou. Usamos, abusamos, não queimou, passamos para frente, mas ela permaneceu. Eu estava conversando com a mamãe esses dias e ela disse: meu filho, tu lembra que Deus consertou a geladeira? Eu disse: lembro. Tu acredita que Ele continua fazendo? E muito mais eu creio. Ela disse: eu estava na consagração, eu levantei do joelho e Deus disse: conta o testemunho da geladeira. Estava uma irmã no círculo de oração, o que o marido abandonou. Ela ficou com as crianças em casa e o instrumento de trabalho que ela tinha era um notebook. Ele já estava apagado há dias, não acendia nem dava sinal de vida. A mamãe contou o testemunho. A irmã voltou para casa. Ela disse que passou uma semana, orava pelo notebook e dizia: o Senhor conserta a geladeira, conserta o notebook, não tenho dinheiro para outro e nem para o conserto. Após uma semana com fé, ela ligou o carregador, ela voltou à igreja e disse: irmã Sara, o notebook está funcionando. Eu voltei a trabalhar. Deus conserta notebook também. Deus conserta tudo, Deus faz tudo. Eu estou dizendo que Deus cura. Minha irmã, amado que está aqui nesta noite, Ele tira até coração de pedra, Ele coloca coração de carne, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso
poderoso, e nós cremos nisso. Jesus Cristo cura. Eu ando preocupado, porque alguém chega até nós e diz: o Senhor ora, mas o problema é câncer. Eu estou lá me importando que problema é. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 1: deu poder sobre os demônios, deu poder sobre as enfermidades e todo tipo de mal. Todo tipo de mal, tu pode botar o nome da doença que botar, da miséria que tu quiser botar. O Senhor Jesus Cristo é poderoso. O Senhor Jesus Cristo é poderoso. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer milagre e atuar naquilo que nós não sabemos, não imaginamos e não pensamos. Os homens estão muito sábios, os teólogos estão tão sábios que estão ficando profanos e liberais, mas na terra há um povo que é pentecostal. Para o mundo é doido, mas para o céu é um povo impactado pelo poder e pela glória e pela graça de Deus, e que continua crendo em milagre, crendo em poder de Deus e crendo no que Deus fez, faz e continuará a fazer pelo poder do Santo Evangelho. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós cremos que Ele salva e que Ele cura também. Não temos dúvidas quanto a isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela diz também que Jesus Cristo, Ele é batizador com o Espírito Santo. As pessoas estão querendo abafar a ação do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão querendo colocar à parte a ação do Espírito Santo de Deus. E até mesmo no nosso meio, muitos jovens estudiosos dizendo serem reformados e não creem na atuação do Espírito, como cremos, esposamos e temos vivenciado. E estão inventando muita coisa para tentar explicar o que a Bíblia é muito clara em suas páginas sagradas. Amigos, irmãos, igreja aqui presente, este impacto pentecostal não foi criado por um acaso. Isso aqui é propósito de Deus para resgatar as nossas raízes e nós voltarmos a crer como uma criança crer no Pai. Nós voltarmos a crer em Deus e saber que Ele é o mesmo, porque nós estamos ficando incrédulos. Nós somos de um tempo onde o porteiro era instruído à porta da igreja. Quando nós chegávamos, ele dizer a paz do Senhor, e depois fazia a segunda pergunta: você já é batizado no Espírito Santo? De tal forma que a gente sentia-se mal quando não éramos batizados no Espírito Santo. Quando alguém entregava a sua vida a Cristo num dia, no dia seguinte, a primeira campanha de oração, a primeira reunião de oração, lá estava aquele novo convertido dizendo: Senhor, me batiza no Espírito Santo. Você poderia tocar nele e perguntar: e tu sabe o que é batismo no Espírito Santo? Ele ia dizer: eu não sei, mas disseram que é bom, mandaram eu pedir, e eu quero o poder de Deus na minha vida. Sabe o que a igreja, nós estamos precisando para este tempo? É exatamente disto, é de poder de Deus na nossa vida. Você sabe por que este movimento cresceu? Tem crescido e não vai parar de crescer, porque nós fomos impactados espiritualmente pelo poder pentecostal, por essa mensagem poderosa do Evangelho, e é por esse motivo que nós estamos aqui. Irmãos do círculo de oração, obreiros do Senhor, incentivemos ao povo, falemos mais sobre a pessoa
do Espírito Santo e preguemos mais sobre as suas realizações, a fim de que tenhamos um maior impacto do poder de Deus e do seu Espírito em nossas vidas e no nosso tempo. É disto que nós estamos precisando. No afã de negarem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, estão dizendo que Lucas, ele era apenas um historiador. O que depreendemos das páginas da Bíblia Sagrada, bem como dos 2 livros em que Lucas escreveu, que ele não era apenas um historiador, mas médico também, e era um teólogo, porque olhando nas páginas da Bíblia Sagrada, a espinha dorsal da teologia pentecostal. É verdade que o apóstolo Paulo, como um doutrinador, ele trouxe a doutrina para toda a igreja em todos os seus pilares, mas Lucas, ele traz acerca do Espírito Santo algo de uma forma muito detalhada. Por exemplo, é no início do ministério de Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Lucas 3:21 a seguir, que Jesus estava saindo da água ao ser batizado, e orando Jesus, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea como de pomba, e Deus o Pai brada no céu. Estava presente a Trindade ali. Lucas está nos dizendo que a única forma de nós abrirmos o céu é através da oração, e quem abre o céu através da oração, ele faz com que o Espírito desça sobre o povo, e quem faz com que o Espírito desça sobre o povo, ele ouve a voz do Deus Todo-Poderoso, e Deus tem prazer em nós. A Bíblia diz em Lucas 4:16 a seguir, que Jesus Cristo não era semelhante a nós. Hoje em dia tem gente que diz: eu não vou à igreja por causa de fulano, ciclano e beltrano. Jesus Cristo chegou em um tempo onde a religiosidade e a religião estava falida, mas Lucas 4:16 diz que novamente ele foi ao templo como era de costume. E chegando Jesus no templo, ninguém tinha mais coragem de dizer alguma coisa. Então entregaram-lhe o livro, e ele abriu exatamente do livro do profeta Isaías, e ele encontrou onde estava escrito dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Aqui está a vitória do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E quem escreve novamente é Lucas, no capítulo 10:38 de Atos dos Apóstolos. Ele disse que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, e por onde Jesus Cristo passava, ele fazia o bem a todas as pessoas. O Senhor quer ungir cada crente com o Espírito Santo, cada criança com o Espírito Santo, adolescente, jovem, adulto, ancião com o Espírito Santo, porque onde nós passarmos é para fazer o bem. Assim como a sombra de Pedro curava as pessoas, Deus quer fazer no nosso tempo, através da nossa vida, através da nossa vida, através da nossa vida, igreja. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. É verdade que acerca de batismo no Espírito Santo, a Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, fala de 2 situações em que é considerada implícita. Não fala de uma forma categórica,
Mas como nós cremos em Deus pela fé, nós também cremos nesse texto pela mesma fé que cremos nele para a salvação. Porque Atos 8:17 está dizendo que um certo Simão chega e ele disse: eu quero comprar esse negócio. Que negócio que tu queres comprar? Esse de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Espere aí, aquele homem era racional e ele viu alguma coisa que quando os apóstolos impunham as mãos, acontecia. Porque aquilo chamou a atenção dele. Portanto, nós cremos que quando eles impunham as mãos, as pessoas falavam em línguas. A Bíblia Sagrada diz que quando Ananias foi à casa onde estava Saulo de Tarso, a Bíblia diz em Atos 9:17 a seguir, que quando chegou lá, dizendo ter sido enviado por o Senhor Deus, ele impôs as mãos sobre ele, a escama caiu dos seus olhos, ele se levantou e ele foi batizado. Nós acreditamos que naquele dia Paulo falou em línguas, porque nós encontramos Paulo dizendo em 1 Coríntios 14:18, a igreja de Corinto: eu falo mais em língua do que todos vocês juntos, mas eu prego a palavra de uma forma que todos vocês compreendam, porque não quero falar acerca daquilo que não entendem. Eu quero que a igreja compreenda que nós precisamos cultivar este dom de falar em línguas, o dom de cantar em línguas espirituais, de conversar com Deus em línguas. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículos 12 a 15, ele disse: quem fala em língua, procure entender o que está falando, porque todos nós sabemos que quem em língua fala, ele é edificado. Mas estas línguas são línguas espirituais. O inimigo não entende, o amigo também não entende, mas Deus entende. E quem fala em língua, fala em mistério com Deus. Quando nós falamos em línguas, o Senhor pode estar nos dando orientações para essa batalha espiritual. Ele pode estar nos munindo espiritualmente para vencermos as guerras que enfrentamos diariamente. E é por isso que o adversário tem tentado tirar isso de nós, mas ele não vai tirar, porque o impacto pentecostal veio para restaurar as raízes pentecostais na vida da igreja. Então volte a falar em línguas, creia no batismo no Espírito Santo, peça o batismo no Espírito Santo, porque ele é poderoso para batizar. Quando nós olhamos para a palavra, se tem essas vezes em que estudiosos dizem que era um mover implícito, também tem as vezes em que a Bíblia fala em que era explícito. Um dos textos nós já lemos essa noite, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Diante daquela festa que era tradicional, diante daquela festa que era histórica, diante daquela festa que era profética, e diante daquela festa que também era religiosa, mas o Senhor naquele dia escolheu, enquanto estava uma multidão de pessoas em Jerusalém, e enviou o seu Santo Espírito. E não é diferente desses dias aqui.
Hoje é apenas o começo. A festividade prosseguirá. Chegarão caravanas, virão pessoas ver o que estão acontecendo aqui. Pessoas acompanhando pelas mídias sociais sentirão desejo de chegar nesse lugar para comprovar de perto o que está acontecendo. E elas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo, porque este mover é mover de Deus, e é Deus quem está realizando esta obra. A Bíblia Sagrada diz que na casa de Cornélio não foi diferente. Pedro estava à semelhança do que estou aqui nesta noite, falando a palavra. Estavam todos assentados como a igreja está assentada. E é lindo de ler Atos 10, 44 e 46, quando Pedro diz: eu ainda falava a palavra quando o Espírito de Deus caiu sobre eles, e eles glorificavam e magnificavam a Deus em línguas estranhas, para dizer a nós que não é pregador que faz o Espírito descer, não é o cantor que faz o Espírito descer, nós apenas ministramos, e nós só temos alguma coisa se Ele nos der. Mas de repente alguém está cantando e o Espírito cai, de repente alguém está pregando e o Espírito cai. E não me diga que já não sentiu a presença nesta noite, porque há uma dimensão e uma esfera espiritual diferente neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, que quando Paulo chega a Éfeso, já havia um pregador que estava por lá, porque em Atos 18, 24 a seguir, fala de Apolo. Ele pregava bem, ele ensinava bem, ele tinha muito conhecimento. Aquila e Priscila o ouve e depois o chama e pontualmente ensina-lhes algo acerca da fé. Mas o que acontece é que as pessoas que ouviam Apolo, eles não tinham noção do que era o Espírito Santo. É por esse motivo que eu não estou preocupado em um belo discurso. A minha preocupação não é dizer algo que a igreja nunca ouviu. A minha preocupação não é em dizer algo bonito para que as pessoas fiquem impressionadas. A minha preocupação é que nós creiamos naquilo que recebemos dos nossos pais espirituais e que fez com que a igreja chegasse até aqui, e que tem nos incentivado até este momento, e que não vai parar. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que nós precisamos, é isso que nós estamos buscando, é que o Espírito de Deus venha sobre nós e que nós sejamos impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É disto que nós estamos precisando. Sabe, igreja, tem pessoas que querem ser libertas, mas a vontade que elas têm de ser liberta é menor do que a força que elas têm. Há pessoas desejosas de servirem a Deus, sim, mas o desejo que elas têm é menor do que a força que elas aplicam para que sejam libertas. E é aí onde entra o poder do Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu acho bom do poder do Espírito Santo de Deus? É que ele não quer saber se você sabe ler ou não. Se ler, claro, é melhor, porque vai ler e vai entender as Escrituras e será melhor. Mas se não ler também não tem problema, porque o Espírito não faz acepção de pessoas e vai te ungir também. E tem mais. Às vezes nós que lemos, às vezes ficamos muito racionais e deixamos até de usar a fé. E quem não lê, ele crê em tudo, ele acredita em tudo,
ele sabe que Deus é poderoso e que nada coloca dúvida na sua fé, e que Ele é poderoso e ponto final. É disto que nós estamos precisando, ou lendo ou não, ou sendo culto ou leigo, mas nós precisamos acreditar em Deus sem reserva e saber que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Em quarto e último lugar, a mensagem pentecostal, além de dizer que Jesus Cristo salva, porque somos salvos por Ele, de dizer que Jesus Cristo cura, porque Ele já tem curado a muitos, e eu não preciso orar no final para que você seja curado. A palavra está liberada, e há uma unção de cura nesta noite sobre aqueles que creem. E o Senhor é tão poderoso que Ele mata o câncer nas suas células cancerígenas, porque há pessoas que desenvolvem câncer por 10 anos, descobre e em 3 meses morre. Mas aqui tem um Deus poderoso que Ele persegue a célula cancerígena e Ele mata na raiz. Ele mata na raiz, porque Ele é mais poderoso do que a quimioterapia, a radioterapia. Ele é Deus no céu e na terra para todos sempre. Salva, cura, batiza no Espírito Santo. E Jesus vem, irmãos. E Jesus vem. Tudo da nossa volta nos mostra que Ele vem. Há uma perseguição silenciosa contra a igreja de Cristo. Há poucos dias em nossa cidade, as escolas disseram às crianças que eram para ir à escola com um corte maluco, um caminho de rato de um lado, pintado de um jeito, raspado do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Foi uma perturbação na cidade. O pai queria apoiar, a mãe não queria apoiar e vice-versa. Mas nós estamos pregando o evangelho. As nossas crianças não serão corrompidas. O arrebatamento está chegando. O apóstolo Paulo, em Romanos 8 e 22, ele disse: a natureza está gemendo. Há um gemer da natureza. Quem compreende as forças e ações climáticas que nós estamos vivendo. Ninguém sabe mais quando é período chuvoso e quando não é mais. A temperatura aquece a cada dia. Os homens se perturbam em seus estudos, expectativas e previsões. É o que o apóstolo disse: a natureza geme como que sentindo dores de parto, desejando a sua redenção. É só olhar para Salmos de número 96, Salmos de número 98. Esses salmos são verdadeiramente um clamor da natureza, querendo que volte a ser como era no princípio. Porque todos nós sabemos que lá no Éden, espinhos e abrolhos só começaram a nascer depois que o pecado entrou na terra. O pecado é tão cruel e tão devastador que até a natureza ele ataca. Então há um gemer da natureza. E quem não observa isso? Romanos capítulo de número 8, versículo 23. Está escrito: aqueles que têm as primícias do Espírito, eles também estão gemendo. Eu não acredito que um crente verdadeiro não tenha nojo deste mundo. Eu não acredito que um crente verdadeiro não tenha nojo das práticas pecaminosas deste mundo. Eu não creio que um crente genuinamente impactado pelo poder pentecostal, ele esteja acostumado com este mundo, onde as uniões familiares, elas se levantam contra aquilo estabelecido na palavra de Deus.
onde estão a todo e qualquer custo querendo erotizar as nossas crianças, onde querem abafar a nossa fé, desacreditar na palavra de Deus e dizer que a igreja do Senhor é um povo sem noção na face da terra. É impossível que a igreja que tem as primícias do Espírito não esteja gemendo dizendo: Jesus volta, Jesus volta. Há um hino que tem sido muito cantado, não se fala mais da volta de Cristo. Eu estou falando disto a todos os dias. Estão dizendo no hino que já não se prega mais sobre santidade. É impossível falar da vinda de Cristo e não falar de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade ainda convém. A casa de Deus é o povo de Deus e a igreja de Cristo. E vão falando tantas coisas no hino, mas eu estou a lhes dizer nesta noite que quem tem as primícias do Espírito está gemendo. Nós que temos de 40 anos acima, a gente sabe que muita coisa mudou e nós não somos saudosistas. Mas quem é que tem mais de 40 anos na fé, que não vê quanta mudança ela tem acontecido? Graças a Deus nós estamos em um arraial, que até o tema da festa é impacto pentecostal. Mas quantos arraiais nós temos estado todos os dias, que não existe mais essa convicção no mover pentecostal. Quantos arraiais ditos pentecostais, que eles estão substituindo o glória a Deus, o aleluia, Deus é bom. Fala nesta noite, até mesmo pelas palmas. E não é pecado bater palmas. A Bíblia diz que deve-se até bater palmas ou louvar a Ele com palmas. Mas a Bíblia diz também: abre bem a tua boca e eu te encherei. Não é batendo palma que crente recebe poder de Deus, é glorificando a Deus, que é o Espírito desce, enche o crente e ele fala em línguas espirituais. É isso que eu quero que a igreja entenda. As coisas vão mudando, sendo substituídas, e a gente não se apercebe destas coisas. Mas Deus tem despertado esta igreja, esta liderança, para conclamar o povo. E assim como nos dias de Joel, conclama o povo, chora, busca a Deus entre o altar e entre a parte exterior. Chorai no altar, chorai as crianças, chorai as crianças que mamam, as mães, os pais, os velhos, até uma tenda para intercessão. E não quer dizer que só elas estão intercedendo, mas elas estão especificamente para isso. Mas há um povo aqui que intercede e que busca a Deus, e este local tem sido e continuará a ser palco da extraordinária bênção e ação de Deus, o Todo-Poderoso. Quantos creem assim, diga glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ele vem, não é novidade para os irmãos. A segunda vinda de Cristo está falada na Bíblia 8 vezes mais do que a primeira. Se 8 vezes menos ele prometeu e veio, ele não tardará, ele volta logo, irmãos. A igreja e o mundo não perdem por esperar. Jesus Cristo vem e nós estamos aguardando. A palavra diz que os apóstolos, eles também pregaram sobre esta volta. Os anjos anunciaram, porque Jesus estava falando sobre isso, poder pentecostal. E de repente ele começa a subir. E os anjos olham para os homens galileus e dizem: o que foi que houve? Atos 1, 9 a 11.
porque estão olhando para o céu, e se mesmo que vocês estão vendo subir, ele voltará. Ele voltará. 2 de Pedro 3, 1 e 2. Pedro também disse acerca da segunda vinda de Cristo: ele voltará. Os apóstolos falaram, disse Pedro. Os profetas falaram, disse Pedro. E nosso Senhor e Salvador falou também. Irmão, Jesus vem. É verdade que tem muita gente falando que ele pode voltar agora e vivendo como se ele nunca fosse voltar, mas vai ser pego de surpresa, porque ele vem. O noivo está dizendo: aí vem o noivo. O amigo do noivo tem publicado: aí vem o noivo. E a igreja que é espiritual, ela sente que está chegando este momento. Jesus Cristo também disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. No capítulo 14, versículo 3 de João, ele disse: eu voltarei outra vez. Amigo ouvinte da palavra de Deus, temos pregado os 4 pilares da nossa fé. Jesus Cristo salva. Você tem certeza da sua salvação? Se não tem, venha. Às vezes você pode estar até no meio deste povo, mas não tem mais essa convicção. Não saia daqui sem ela. Nós não sabemos quanto tempo de vida temos. Jesus Cristo cura. Ele está aqui nesta noite e ele é poderoso para te tocar. Mas se tiveres fé como aquela mulher do fluxo de sangue, não espere ele lhe tocar. Toca nele, toca nele, toca nele, toca nele pela fé e seja curado. Ele batiza no Espírito Santo. Não precisa de uma manhã pentecostal, de um dia festivo. Nós só precisamos clamar, porque o profeta Isaías disse no capítulo 44: ele vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar chuva sobre a terra seca. Irmão, é o nosso desejo que determina quanto nós queremos de Deus. Ele está olhando para nós e querendo derramar sobre nós. E aí não importa a idade, não importa o tempo de crente. O que importa é se nós queremos, estamos pedindo e estamos nos colocando no lugar para que isto aconteça. Salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Se ele voltar hoje, amigo, como está a tua vida para encontrar com ele? Se ele voltar hoje, igreja, como está a tua vida para encontrar com ele? Porque tem gente fazendo algumas separações na sua vida, achando que pode servir a Deus e servir ao mundo, está na casa de Deus e viver de qualquer forma. Tem gente que acha que não pode ser crente por causa da sua fama, dinheiro ou poder, mas tudo isso é engano. Eu estou convidando nesta noite a primeira pessoa que queira entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. E não se engane, nada da Bíblia está por um acaso. Tanto o Evangelho de Lucas, capítulo 18, quanto o capítulo de número 19, algo chama a nossa atenção. Capítulo 18, um jovem rico, religioso, que vai até Jesus e sai da presença de Jesus triste e condenado, porque não queria abrir mão da sua riqueza. Capítulo 19, tem um homem, ele era publicano, rico, que foi procurar ver quem era Jesus. Jesus o chama pelo nome, visita a sua casa, salva ele e ele recebe a salvação. Você está de qual lado? Você vai deixar os bens materiais, a riqueza, tirar a salvação? Ou você vai entregar-se a ele? Onde está a primeira pessoa nesta noite? Onde está a primeira pessoa para Cristo?
Tem alguém, venha. Você está ao lado de alguém que não é crente, convide-o. Jesus quer salvá-lo, transformar a sua vida e lhe abençoar. Onde está alguém para Cristo? Venha. Venha para Cristo. Só Ele pode salvar, transformar e abençoar. Tem alguém para Cristo? Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas e nos dê da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós ainda estamos aguardando.